Boa noite, igreja. Boa noite a você também que está em casa e aos irmãos que estão aqui. Boa noite. Graça e paz. Eu quero voltar a um texto que gosto muito, que é o livro de Neemias. Eu vou ler apenas um versículo, versículo 20 do capítulo 2. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Tempos difíceis. Tempos difíceis. A época de Neemias não era fácil, a nossa época também não é fácil. O ser humano permanece o mesmo. Os mesmos pecados, as mesmas fraquezas, as mesmas lutas. Neemias vivia, de certa forma, uma vida mais tranquila. Ao menos, vivia no palácio, tinha uma posição destacada na sociedade, era copeiro do rei. Mas Neemias tinha um coração muito maior do que ele. Certo dia, nos diz o capítulo 1, que ele se encontra com Hanani, um de seus irmãos, e pergunta sobre as condições de Jerusalém, sua cidade. Cidade que havia sido arruinada, destruída, quando Nabucodonosor a invadiu, saqueou e levou muitos dos seus para o cativeiro na Babilônia. Anos já se passavam. Anos. E Neemias, agora não mais debaixo do jugo babilônico, mas debaixo do jugo dos persas, Neemias questiona e pede notícias da sua cidade. E as notícias não eram boas. Hanani diz a ele que os portões ainda estavam queimados a fogo, a cidade estava em ruína, e os poucos que lá moravam viviam em extrema miséria. A reação no coração de Neemias foi explosiva. Ele se veste pano de saco, ele se humilha na presença de Deus, proclama um jejum e ora. Neemias tem um coração que sente. O coração de Neemias não era um coração endurecido, ressecado, indiferente, frio. O coração de Neemias é um coração que sente. E mesmo distante, mesmo seus olhos não vendo o que Hanani vira, seu coração sente. Ele se importa. E ele faz o que alguém de longe pode fazer: orar. Ele ora ao seu Deus. Ele clama ao seu Deus. Neemias crê no poder da oração. Crê que através da sua oração algo poderia acontecer. Orar é importante. Não só pelos seus problemas,
mas pelos problemas de outros, pela situação de outros. E Neemias ora e jejua durante 5 meses. Neemias está em intensa comunhão com Deus. Até que no mês de Nissan, capítulo 2, ele comparece à presença do rei para servi-lo. E o rei olha para a sua face e vê que ele está abatido. E comenta. De imediato, Neemias exalta o rei, mas abre seu coração. E diz ao rei: como não estaria eu entristecido se o meu povo vive nas condições que estão vivendo. Algo inesperado acontece. O coração do rei se abre às palavras de Neemias. Quando oramos, coisas inesperadas acontecem. O nosso Deus é o Deus do de repente, não é verdade? Se você lê o livro de Atos, e na medida que for lendo as páginas do livro de Atos, você ir sublinhando essa expressão de repente no livro de Atos, você vai ficar surpreso. Deus, ele age no de repente. E de repente as portas se abrem. E o rei possibilita que Neemias vá a Jerusalém. E não só vá a Jerusalém, mas dá recursos a Neemias. Dá às suas mãos carta para que ele atravesse a fronteira sem problemas. Dá a ele condições e autorizações para levar material para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por isso, quando Neemias chega em Jerusalém, ele não chega de mãos vazias. Ele chega debaixo da autoridade do rei e com recursos. Que coisa extraordinária é o que Deus faz. Como Deus move as coisas de forma tão extraordinária. Nosso Deus é o Deus do extraordinário. E Neemias, chegando em Jerusalém, ele não fala nada a ninguém dos seus propósitos. Ele chega em silêncio. De madrugada sobe no seu cavalo e sai no entorno da cidade. Neemias quer ver a extensão do problema, quer ver com seus próprios olhos aquilo que Hanani havia lhe dito. E ele anda em meio às ruínas. E depois chama os magistrados, os líderes que ali estavam. E passa-lhes os intentos do seu coração. Versículo 17. Ele diz: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Querer rebelar-vos contra o rei?
há três coisas que estão sempre diante de quem quer servir a Deus. Uma delas é oposição. Bastou Neemias levantar-se. Bastou querer. Pessoas contrárias se levantaram. Sanbalat, Gesem e Tobias não queriam a reconstrução de Jerusalém. Os vizinhos de Jerusalém não queriam a reconstrução de Jerusalém. Na visão destes homens, Jerusalém era uma cidade problema para eles. Há sempre pessoas querendo contra ao que Deus quer fazer, através de você e de mim. Oposição de todos os tipos, de fora, de dentro, mas oposição nós sempre teremos diante de nós. Vale a sua convicção, vale a sua perseverança em querer fazer aquilo que Deus lhe deu a fazer. Outra é o desânimo. Neemias, quando chega em Jerusalém, não encontra um povo animado. Ele encontra um povo disperso e desanimado, desacreditado. Anos passados haviam tentado fazer algo com Esdras e o máximo que conseguiram fazer foi o templo. Gente desanimada. Uma vez uma adolescente sentou-se do meu lado, antes de começar o culto, e me fez uma pergunta. A pergunta dela foi curiosa e inesperada. Ela disse: pastor, por que o senhor nunca desanima? E eu pensei rápido. E a minha resposta foi: porque eu não posso. Eu não me dou o direito de desanimar. Eu não posso desanimar. Já pensou se os seus líderes desanimassem? Mas nós temos motivos para desanimar? Muitos. O tempo todo. Você tem motivos para desanimar o tempo todo. Não, você não pode. Mas mesmo não podendo e mesmo não se dando esse direito, alguns desanimam. Alguns se rendem às pressões, alguns se rendem. Desânimo e crítica. Sanbalat, Tobias e Gesem, eles não ficam de boca fechada. A primeira arma que eles usam contra Neemias são suas palavras. E eles dizem: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?
questionam a autoridade de Neemias. Críticas. Eu já encontrei tanta gente que, por conta de uma crítica, largou o ministério, largou o que estava fazendo com as crianças, largou o ministério de louvor, porque alguém criticou o louvor que ela fez naquele dia. Alguém criticou a voz, alguém criticou a roupa. Coisas pequenas, mas poderosas o suficiente para derrubar alguém. Gente, nós vivemos uma época em que a igreja enfrenta tanta luta. É pressão do mundo, é pressão do diabo, é pressão de pessoas. As pessoas parecem estarem cansadas, entrincheiradas, desanimadas. Falta fogo. Mas falta fogo no coração. Eu me deixo inspirar com essas palavras de Neemias. Neemias responde os 3 opositores dizendo: Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Enquanto há oposição, enquanto há crítica, enquanto há desânimo, a palavra deste homem de Deus é fé. E fé, essencialmente, é confiar no que Deus fala, mesmo quando tudo quer dizer o contrário. Isso é ter fé. Todos dizem o contrário, mas Deus disse, eu acredito. Eu não me deixo vencer pela incredulidade. Neemias responde com fé. E Neemias diz, nos disporemos. Olha, se tem 3 coisas que estão sempre diante de quem quer servir a Deus, de quem serve a Deus, há 3 coisas que precisam sempre estar dentro de quem quer servir a Deus. E uma delas é fé. E a outra é disposição. Infelizmente, nós temos muitas pessoas disponíveis, mas não dispostas. Eu já encontrei pessoas na igreja que me disseram assim, pastor, eu não quero fazer nada na igreja, eu quero só ficar sentado. E a pergunta seguinte é, por quê? Qual o motivo? Você tem dons que podem somar, que podem abençoar a vida de tantas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, eu até entendo que há momentos na vida em que a gente precisa ficar no banco mesmo. Talvez os ferimentos foram tão profundos que você precisa se refazer. Eu até entendo você ficar um tempo sem fazer nada.
mas você nunca mais fazer? Você renunciar seus dons, você renunciar seu conhecimento, você renunciar tudo que Deus investiu em você até hoje, para nada, só para você? Se refaça, mas volte a servir, disponha-se. Disponha-se a Deus. Neemias diz: nos disporemos. E ele diz: reedificaremos. Fé, disposição e vontade de servir a Deus. Está faltando vontade. Está faltando vontade de vir na igreja. Está faltando vontade de dizimar. Está faltando vontade de orar. Está faltando vontade de ler a Bíblia. Quando falta vontade, a gente não edifica nada, a gente não constrói nada, a gente fica estagnado, parado. No mínimo, nós deveríamos clamar a Deus: Senhor, desperta essa vontade em mim, de querer fazer. Não me deixe ficar estagnado, parado, improdutivo, infrutífero. No mínimo, se você é alguém que teme a Deus, conhece a Deus, se relacionou com Deus com mais intensidade tempos atrás, no mínimo, você pode orar e clamar a Deus para Ele restaurar essa vontade no seu coração. E é assim que começou uma grande obra em Jerusalém através de Neemias. Deus tem muito para fazer na minha vida, através da minha vida, na sua vida, através da sua vida. Deus tem muito para fazer. Se volte para Deus e se disponha, ore. Deus vai abrir as portas e vai te colocar aonde Ele quiser. Amém, amados? Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, quando eu prego essa palavra, eu prego para mim mesmo. Às vezes eu também estou cansado. Às vezes o desânimo de outros me influenciam também. Às vezes a carga se torna pesada. Mas, ó Deus, assim como o Senhor tem trazido renovo ao meu coração, eu oro para que o Senhor também traga renovo ao coração dos meus irmãos. Senhor, traz resistência
aos nossos corações. Essa frieza que tende a nos imobilizar. Pai, em nome de Jesus, repreenda isso de nós. Repreenda isso da igreja, Senhor. Repreenda isso da igreja. Aqueça os corações. Desperta os corações. Quebra as amarras do inferno, Senhor, que tem arrastado alguns para o mundo e que tem amarrado alguns outros a uma inatividade, a uma improdutividade. Pai, faz essa obra na igreja. Faz essa obra nas nossas vidas, Senhor. E nos encha do Teu Espírito. Nos encha dessa vontade de querer servir-te. Nos encha dessa vontade de orar, vontade de voltar à palavra. Ó Deus, desperta fome no coração do Teu povo. Desperta, Senhor, prazer no coração do Teu povo, de estar em comunhão contigo, com os irmãos, e de irmos adiante. Pai, nós não podemos parar. Não nos deixe parar. Em nome de Jesus. Amém.